Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início hoje às nossas videoaulas com o tema Relatos Pessoais, Registro Escrito de Experiências de Vida. Esse tipo de texto é de caráter pessoal, onde o próprio autor é um interlocutor, ou seja, ele vai estar falando consigo mesmo. Nesse gênero são relatados fatos, histórias, acontecimentos vividos no passado. Esse texto explana tudo aquilo que a própria pessoa já vivenciou, escrevendo sempre de forma detalhada, então é um texto descritivo. Esse formato textual apresenta os elementos básicos da narrativa, sequência de fatos, pessoas, tempo e espaço. Algumas características. É um texto que narra fatos reais vividos por uma pessoa. Ele pode ser oral ou pode ser escrito, indica tempo e lugar, tem também a descrição dos personagens e do lugar, presença de textos descritivos, como eu falei anteriormente, uma variedade padrão da língua, há marcadores temporais, né, que são aquelas palavras na noite anterior, nas últimas semanas. E o diálogo, que é facultativo. Pode ter diálogo ou não. O relato oral versus relato escrito. No oral, é marcado por características como a entonação, falas, gírias, e é uma conversa entre emissor e interlocutor. Notamos a presença da oralidade como uma linguagem mais descontraída. No relato escrito, essa linguagem pode ser formal, utilizando as seguintes normas da língua como concordância, pontuação, ortografia, dentre outros. Caso haja gírias, pode também incluir. No escrito, possibilita uma melhor narração, demonstrando a sequência de fatos de forma organizada, uma vez que o texto, quando ele é escrito, ele precisa de um planejamento por parte do autor. Como fazer um relato pessoal? Ainda que não exista uma estrutura fixa, pois a pessoa vai escrevendo, né, os fatos que aconteceram, para produzir um relato pessoal, a gente precisa estar atento a alguns pontos importantes. O primeiro deles, o título, que há alguns indicados como título, referente ao tema que será abordado. Outros não precisam. Vocês podem encontrar alguns relatos pessoais que em cima tem assim o título, Um Dia no Parque, e aí faz o relato. Outros não vai encontrar título. Então, ele é opcional. O tema, que deve se limitar o tema, o assunto que será abordado no relato pessoal, pode ser um evento que aconteceu, uma fase da vida, uma conquista, algo que você presenciou, mas o relato pessoal não pode ser um relato com vários temas, você escolhe apenas um. Introdução. Pequeno trecho em que aparecem as principais ideias que se quer relatar. Nessa parte é possível encontrar o local, tempo, personagens que farão parte da narrativa. O contexto. Observe em que contexto se passa o relato que será narrado. Você deve ficar atento à utilização dos tempos verbais, né? Se é no passado, no presente, e ainda ao espaço local que ocorrem os fatos. O relato pessoal, geralmente os verbos estão no passado. Porém, às vezes há necessidade de incluir alguns verbos no presente. Personagens. Observe no seu relato quais são as pessoas envolvidas e qual a maneira que você irá mencioná-las no texto. Por exemplo, se elas são relevantes, né? Se fazem parte realmente do acontecimento. O desfecho. Após apresentar a sequência de fatos, né, a ordem dos acontecimentos, é extremamente importante pensar numa conclusão, como toda narrativa, né? O desfecho, a conclusão.
Seja uma questão que surgiu com a escrita ou mesmo com sugestões para as pessoas enfrentarem tal problema, é você quem vai ver. Você pode dar uma sugestão, você pode finalizar seu relato, né, com um pensamento, com uma reflexão, mas ele precisa ter um desfecho. E logo em seguida, eu coloquei aqui um relato escrito, que é de uma artista plástica, Marta Cavalcante Pope, e eu espero que vocês leiam, né, e que entendam o que é um relato escrito. Meu nome é Marta Cavalcante Pope, nome de casada. Eu nasci no dia 16 de abril de 1940, no Rio de Janeiro. Meus pais se chamam Carmen Cordeiro Cavalcante, de Pernambuco, e Fernando de Lima Cavalcante, também de Pernambuco. Minha família toda de Pernambuco, eu é que nasci aqui por acaso. A família de minha mãe é Pernambuco, mas ela tinha origens mais ancestrais, cearenses, mas a família toda era de Pernambuco. E do meu pai, o meu pai era de uma família de usineiros pernambucanos. E eles, quando vieram aqui para o Rio, quando saíram de Recife, vieram para o Rio para tentar uma nova vida. Nunca tive muito contato com os meus avós, por causa das idades. Minha relação era muito íntima, muito ligada aos meus pais, e quando eu fiz mais ou menos 8 anos, desde 6 anos de idade, que maior prazer sempre foi desenhar, eu comecei a aprender a pintar com uma pintora impressionista brasileira chamada Georgina de Albuquerque. Quando eu fiz 17 anos, é que eu fiquei muito feliz e interessada em fazer as belas artes e sempre tive muito apoio dos pais em relação a isso. Meu pai era um desenhista, desenhava muito bem. A minha mãe, ela bordava, costurava e também tinha muito talento para desenho. Eles sempre foram muito ligados a essa parte artística. Aí é um pequeno trecho de um relato de uma pessoa.